Amados irmãos e irmãs de nossa Diocese de Ituiutaba, estamos vivendo o 19º domingo do tempo comum. Dentro deste mês das vocações, hoje nós somos convidados a rezar de modo especial por todas as famílias. Iniciamos na liturgia deste domingo a Semana Nacional da Família. Convido você a ficar atento à palavra de Deus, ao texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Jesus mandou os seus discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedir as multidões, subiu à montanha para orar a sós. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi até os seus discípulos, andando sobre o mar. Eles ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Percebendo o vento, porém, ficou com medo e, quando começou a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou e disse-lhe: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram ao barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, oferecida a nós na liturgia deste domingo, nos ajuda a perceber a necessidade que temos do socorro que vem do nosso Deus. Jesus, na sua palavra, narra sobre este episódio tão belo em que os discípulos com ele na barca saem, depois da multiplicação dos pães, para um lugar deserto. Jesus vai para o lugar do encontro com o Pai e os discípulos permanecem na barca. As ondas se agitam, a barca começa a afundar e os discípulos têm medo. Jesus caminha sobre as águas, ou seja, as dificuldades, a realidade do mundo não impede Jesus de caminhar. Ao contrário, ele se coloca acima das dificuldades. Ele vem para ser solução das nossas fragilidades, especialmente na matéria da fé. Caminhando sobre as águas, os discípulos têm medo, acham que é um fantasma, mas Jesus se apresenta, dizendo aos discípulos que eles deveriam ter coragem. "Coragem, não tenham medo, sou eu." Estas palavras ditas por Jesus aos discípulos naquele contexto do mar bravio, hoje é dirigida também a nós. São palavras que nos ajudam a compreender a presença amorosa de Deus junto de nós nas tempestades que enfrentamos em nossa vida. Nos momentos de tribulação, é preciso recorrer a Jesus. Ali, naquele contexto, Jesus encoraja os seus discípulos e ouve da palavra de Pedro: "Vem, Senhor, socorra-nos." Jesus o segura, acalma o mar bravio e agora a barca pode continuar seguindo o seu destino. A ação amorosa de Deus sempre tranquiliza o nosso coração. Deixemos que Deus venha em nosso socorro, supliquemos a sua graça e nos sintamos encorajados por sua palavra. Nesta Semana Nacional da Família, em que somos convidados a refletir sobre o tema "Família, torna-te aquilo que és", o lema inspirado no texto da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, "O amor jamais acabará", inspira a ação de nossas comunidades para celebrar esta Semana Nacional da Família. Convido você, aí na sua comunidade, a valorizar essa iniciativa da Igreja do Brasil
que já conta mais de 30 anos. E assim, valorizando a família, queremos crescer como comunidade de fé. Que Deus abençoe todos os pais nesse Dia dos Pais, ilumine a vida de nossas famílias e nos ajude a, com coragem, vencermos as batalhas da vida. Que Deus, na sua infinita bondade, cumule sua vida de bênçãos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom final de semana, uma semana abençoada, e até domingo, se Deus quiser.